Olá pessoal, eu vou dar continuidade aqui na segunda parte do livro 6, né? Que nem eu recapitulando, estou fazendo leituras e alguns comentários acerca do espírito das leis de Montesquieu, certo? Então, eu já falei na primeira parte sobre 5 capítulos, agora eu vou falar sobre mais 5 capítulos, certo? O livro 6 de Montesquieu compõe a primeira parte do livro, certo? O livro é dividido em 6 partes, certo? Então a gente já está finalizando essa primeira parte. Então, esse livro tem 19 capítulos, certo? Só que eu não vou falar sobre tudo exatamente, porque é muita coisa, é muito extenso, né? Para não se estender muito, né? Então, do fichamento, vou falando alguns pontos mais relevantes, alguns pontos que dê para a gente refletir, né? E a gente aprender um pouco mais sobre o espírito das leis, né? Propriamente dito, sobre o espírito das leis, né? O fundamento de uma lei, né? Como o próprio Montesquieu diz, né? Como o propósito do livro, certo? Então, vamos dar continuidade. Pois bem, vou dar início aqui no primeiro capítulo, no caso é o nono capítulo, né? Só que é o primeiro capítulo dessa segunda parte, né? O nono capítulo se trata da severidade das penas nos governos, certo? Pois então, Montesquieu vai dizer o seguinte, né? Convém mais a severidade das penas ao governo despótico, né? Cujo princípio é o terror, como já foi mencionado anteriormente, né? Do que na monarquia e na república. Então, convém a severidade das penas, né? serem porque lembrando, vamos lembrar que a natureza, ou melhor, o princípio do despotismo, né? Então, a democracia, ou seja, a república, né? A democracia, o princípio é a virtude, na aristocracia também é a virtude, né? Porém, na democracia, a virtude é mais considerada do que na própria aristocracia, né? Na monarquia, o princípio é a honra, né? E já no despotismo, o princípio desse tipo de governo é o terror. Então, a educação para cada um deve ser voltada para esse princípio, né? Como já foi mencionado, se não me engano, no capítulo 4 foi o 5, foi o 4 que trata sobre essa questão da educação ser voltada, ser relacionada com o princípio de cada governo, certo? Então, a educação na democracia deve ser voltada para desenvolver a virtude, a educação na monarquia deve ser voltada para desenvolver a honra, e a educação no despótico, governo, estado despótico, deve ser voltada para desenvolver o terror, né? Então aqui as penas, essa severidade das penas, né? Ela é mais cabível dentro do governo despótico, porque tudo é voltado para o terror, causar o medo, né? Então ele vai citar alguns pontos aqui dos estados moderados, certo? Nos estados moderados, tem característica o amor à pátria, né? Como já foi falado no livro anterior, que é a democracia, ela é vinculada a esse amor, né? Amor a si mesma, ou seja, a pátria, né? O estado moderado também tem essa característica da vergonha, né? E o temor à censura, né? Que esses 3 pontos aqui, que é o amor à pátria, a vergonha e o temor à censura, são inibidores, né? Que impedem crimes, né? Não significando que cessem todas as práticas criminosas, né? Mas que inibe, né? Crimes futuros, né? Vai diminuir, certo? Então, nos estados moderados aqui, a maior pena de uma má ação, né, será ser condenado por ela. A maior pena de uma má ação é ser condenado por ela, ou seja, a consequência de uma determinada prática é o que causa mais medo, a própria prática, entende? Então, deixa-se de praticar uma determinada ação por conta da consequência, entende? Então, essa é a pena. Então, se a pena for muito branda, né, se for muito branda, então facilitará mais práticas de tal modo, né? E se a pena for severa, que nem no desportismo, então, onde as pessoas temem muito a morte, né? Como vai ser mencionado aqui futuramente, né? Então, se a pena for muito severa, né?
Então as pessoas temerão as próprias práticas, né? Não farão determinadas práticas por medo de serem punidas, né? Aqui o Montesquieu vai dizer o seguinte, que o bom legislador aqui, né, ele empenhará, né, menos em punir os crimes do que preveni-los, né? Então, o bom legislador ele se voltará em prevenir, né, o crime do que puni-los, porque porque ele vai se empenhar. Montesquieu vai dizer o seguinte, ó, o bom legislador ele vai se voltar para inspirar bons costumes, certo? Então nessa questão de inspirar bons costumes é bem nítido de que quando se há bons costumes é possível que as práticas de crime, né, elas tenderão a diminuir quando há bons costumes, certo? Quando não há bons costumes, ou seja, quando não há virtude alguma, o que é que há? Né? Essa é uma questão que Montesquieu até faz, né? O que é que se coloca no lugar da virtude? Né? O que é que se coloca no lugar da honra? Né? Aí ele vai falar sobre os países despóticos, que é o quê? Como eu já mencionei aqui agora há pouco, que a gente, no estado despótico, nos países despóticos, a gente de lá é tão infeliz que teme-se mais a morte do que a lástima na vida. Já nos estados moderados, ou seja, na república e na monarquia, né, eles temem mais perder a vida do que a morte em si mesmo. É, ao contrário de um e outro, por exemplo, vamos lá, no despotismo onde só há terror, então onde a educação é voltada para causar o medo, então é muito fácil você observar que a qualquer momento você pode perder a vida. Então esse é o medo, né? As pessoas temem a morte porque tem medo de perder a vida. Então isso faz ela uma pessoa infeliz, medrosa, né? Já no estado moderado que tende a consideração pelo cidadão e pela vida, a propriedade, a vida em si, né? Então, teme-se mais em perder a vida, né? Ou, de certo modo, perder a honra aqui na monarquia, que isso seria um grande terror, perder a honra, né? Diante do rei, diante de um certo grupo de pessoas consideradas com honra diante do príncipe, né? Então, os homens extremamente felizes, né, e os extremamente infelizes têm igual dureza, né? A prova disso são os monges e os conquistadores. Então, os monges, a gente deve pensar aqui observar os costumes, né? Os costumes de um monge, né? Esse autocontrole das próprias paixões, né? A meditação e tudo mais. Tem que ter uma certa dureza nisso para haver esse equilíbrio, né? Como o Montesquieu diz no primeiro livro, que existe um mundo físico e um mundo espiritual, certo? Então, tentar haver quem consegue se controlar, né? Isso aqui é bem inspirado também até em Aristóteles, por exemplo. A gente pode até explicar melhor diante de Aristóteles, né? Então, Aristóteles ele fala sobre o excesso e a falta, né? E quem se consegue, a pessoa que consegue manter-se em equilíbrio por mais tempo, ela tende a adquirir uma excelência e assim uma virtude. Uma pessoa virtuosa é aquela que consegue manter-se em equilíbrio por um determinado tempo, entende? Então, tem que ter uma dureza para você se manter nesse meio termo, entende? Então, aí vai mencionar aqui outros pontos aqui nesse capítulo, que é dos povos despóticos, né? Onde reina uma brandura dos governos moderados, que há uma brandura dos governos moderados, né? Só que é o seguinte, vai falar mais futuramente, como há mais leis, né? Então a justiça ela tende a ser mais rígida, né? Então aqui finaliza esse capítulo, certo? Bom, o capítulo 11 é curto, então eu nem me estendi muito por ele, né? O título a gente já pode fazer como reflexão o próprio título, que é o quê? Quando o povo é virtuoso, poucas penas são necessárias, né? Então aqui a gente pode pegar até o que ele já mencionou anteriormente em outros livros, certo? Que é o quê? Quando cessa a virtude, o que é que aparece, né?
os comportamentos do homem, né? Então, quando a virtude cessa, ou seja, quando extingue-se, quando não há mais virtude, a ambição dos homens tende a crescer mais ainda, né? Os desejos, aqueles desejos escondidos, eles tendem a aflorar mais ainda, né? Vão aparecer mais, certo? O capítulo 12 se trata do poder das penas, certo? Então, Montesquieu vai dizer o quê? Mostra-se que a experiência que em países em que as penas são mais suaves, os espíritos dos cidadãos é tão afetado por essa pena quanto o de outros lugares que são punições mais severas. Então, Montesquieu vai fazer uma questão. Se surge algum inconveniente no Estado, o que é que ele faz, né? Então, nesses países, em um governo violento, ele quer corrigir essa inconveniência de uma só vez, né? Então, ele vai dizer, em vez de executar as velhas leis, ele estabelece uma pena cruel para deter todo esse mal, né? E assim, nesse ponto, vai se desgastando o mecanismo do próprio governo. Né? Tem uma citação dele que ele diz que quando ele chega numa determinada nação, né, o que ele observa primeiro é que se as leis daquele determinado lugar, as leis já existentes, estão sendo cumpridas, praticadas, né, em vez de criar novas leis, né. Então, vamos lá, você pega uma lei que já existe, né, aí você pensa que está em falta essa lei, só que ela lá existe, só que ela não está sendo observada, né? Então, pela inobservância dessa lei, às vezes é criada uma emenda, entende? Então, às vezes é só a questão de observar as leis já existentes e praticá-las, em vez de criar novas leis, né, para tentar deter um caso, alguma situação, certo? Então, Montesquieu vai continuar dizendo o seguinte, que a imaginação acostuma-se com essa grande punição, como foi com as menores, né? Então, diminui o terror, né? O que é que ele está querendo dizer aqui é que a imaginação da própria pessoa vai se acostumando com as punições. Então, se uma determinada prática leva uma pessoa a cumprir tantos anos, né? E ela sai da prisão. Então, se ela pratica a mesma coisa e essa mesma coisa leva ela a cumprir tantos anos novamente, então vai chegar um certo tempo que o mecanismo vai se acostumar, o espírito dela vai se acostumar, né? Aí, nessa questão de desenvolver punições mais, de certo modo, graves, né? Mesmo assim, a punição sendo grave, ela tende a se acostumar se isso acontecer, se ela for punida diversas vezes por essa mesma situação, né? Então, de punições graves vai criando punições mais severas e tudo mais, e aí já se tornaria um estado despótico, né? Então, ele vai dizer aqui, ó, acostumando de se arriscar a vida todos os dias, né? Um soldado despreza ou se gaba de desprezar o perigo, entende? Então, um soldado que está sempre em guerra, ele já não se importa mais tanto com o perigo, certo? Já se acostumou, né? Então, não se deve conduzir os homens, né, pelos caminhos extremos, entende? Essa questão de excesso e falta, levar sempre para o equilíbrio meio termo, né, a moderação, né? Devemos ser econômicos quanto aos meios que a natureza nos dá, né, para conduzi-los, né? Então, outra citação aqui bem interessante que é o que? Examina-se a causa, né, de todas as corrupções. Então, ver-se-á que vem da impunidade dos crimes, né, e não da moderação das penas. Então, é mais ou menos que ele está querendo dizer que a corrupção que acontece às vezes não é nem por conta das penas, né, mas que os crimes se passam por impunes, né? Então é meio que não há penas alguma, mesmo que exista penas para determinada prática, mas essa pessoa não é conduzida pelas penas, né? Então, vamos lá, um determinado crime, uma pessoa praticou um determinado crime e ficou impune.
mesmo existindo penas, só que ela não foi, essas penas não foi aplicada para essa pessoa, entende? Então, indício de corrupção, né? Então, mesmo havendo penas e a pessoa não sendo conduzida para essas penas, pessoas passando por impune, então surge aí a corrupção, né? Então, continuando, ele vai dizer aqui que muitas vezes um legislador que quer corrigir um mal só pensa nessa correção. Então, ele se mantém de olhos abertos para essa correção e olhos fechados para as inconveniências, né? Que uma vez corrigido esse mal, né, só se vê a dureza do legislador, né? Mas permanece um defeito no Estado, que é o que é produzido pela essa dureza do legislador, né? Então, os espíritos estão corrompidos e acostumaram-se ao despotismo. Então, quando o espírito está corrompido, é quando se conduz pelos extremos. Então, foge do meio termo das coisas, né? Da moderação. Né? Moderação, justiça, entende? Então, quando o espírito está corrompido, há uma tendência, uma certa dureza para julgar, entende? Aí, para finalizar esse capítulo, ele vai falar que existe dois tipos de corrupções, certo? Que a primeira é quando o povo não observa as leis, e a segunda é quando as pessoas estão corrompidas por essas leis, né? Aí ele vai dizer que nesse segundo tipo aqui, né, é um mal incurável, pois está no próprio remédio, entende? Então você adoecer, né, por ter tomado um remédio e ter que tomar o mesmo remédio para melhorar. E onde é que está a cura nesse ponto? Né? Agora vamos falar do capítulo 13, que se trata das leis japonesas. Né? Eu não falarei de tudo que está no capítulo, né? De um modo mais geral. Né? Então ele vai dizer o seguinte, que as punições exageradas podem corromper o próprio despotismo. Aí você fica pensando, pô, então quer dizer que existe uma justiça no próprio terror. Sim. Né? As punições exageradas, então até as punições no despotismo, se for em meio termo, né? Então é justiça. Se não for em meio termo, é injustiça. Para se ter uma ideia de que até no próprio mal existe uma justiça, entende? Então aqui ele vai dizer que no Japão qualquer um era punido por qualquer coisa, entende? Então mentiras contadas diante dos magistrados, né? Coisas ao contrário da própria defesa. Então, um homem que arrisca dinheiro em um jogo, tudo isso era questões para ser punido o homem, né? Aí vai dizer que aqui, como já foi mencionado, ele viajou por vários países, né? E aqui é possível dizer que aqui foi a experiência que ele adquiriu na viagem ao Japão, né? Ele vai dizer que a educação em uma narrativa de viagem, ó, que precisa tratar as crianças com carinho porque elas são teimosas contra o castigo, né? E os escravos não devem ser rudes com eles, porque pois eles põem-se logo na defensiva, certo? Ele vai mencionar que no Japão o despotismo esmerou-se a si mesmo, né? Então lá o despotismo tornou-se mais cruel do que a si mesmo, entende? Então as almas em toda parte assustadas, mas mais atrozes não puderam ser conduzidas senão por uma atrocidade ainda maior, entende? Então, dentro de um despotismo foi preciso de uma coisa bem maior para poder punir. É como você, diante de diante de uma prática, né? Então, em que foi aplicada uma pena severa, então é como se aplicasse uma pena mais severa ainda. Então, quem que já paga, quem já vai ter uma pena de morte, como é que vai se pagar pelo crime, né? Então, aqui para finalizar essa parte aqui do capítulo, né, Montesquieu vai mencionar que a atrocidade das leis, né, impedem a sua própria aplicação, né? Então, às vezes é preferível, né, quando a pena é desmedida,
né, muitas vezes somos forçados a preferir, né, a impunidade, entende? Então, é, é uma severidade maior do que uma pena gravíssima, pode dizer, né? Pois bem, o capítulo 15, que se trata sobre as leis romanas, né, acerca das penalidades, que Montesquieu vai dizer. Montesquieu vai falar um pouco sobre a, a lei das 12 tábuas, né? E tem outro ponto bem interessante aqui que ele vai falar sobre os poetas, entende? Que é o quê? Que os poetas... Então, você deve se pensar o seguinte. Hoje, por exemplo, vamos pegar nossa realidade. Para que a gente escreve poesia, né? Para tentar se libertar de alguma coisa, manifestar o que se passa dentro do nosso ser, né? Dizer aquilo que a gente não consegue dizer a nós mesmos, né? A gente tenta manifestar alguma coisa dessa angústia, buscar uma liberdade através das palavras, né? Então, tem essa tendência a buscar pela poesia, mediante as palavras, uma certa liberdade, né? A liberdade de si mesmo, dos outros, né? De tudo mais, certo? Então, ele vai dizer que pessoas que queriam acabar com a liberdade temiam os escritos, né? Que podiam fazer reviver o espírito da liberdade. Esse espírito da liberdade trazido pela poesia, entende? Então, alguns tinham medo, né, dos escritos dos poetas, por conta que trariam uma certa esperança de liberdade, né? Bom, ele vai terminar aqui esse capítulo falando que estabelecidos os imperadores um governo militar, né? Então, esse governo militar que se aproximava um pouco da monarquia, aí ele vai falar sobre 3 tipos de penalidades, né? 3 classes, no caso. A primeira classe de penalidade que Montesquieu vai dizer, que é o que? As que diziam respeito, né, as pessoas do Estado, aquelas que eram penalidades suaves. Então, aquelas pessoas mais próximas do príncipe, pode-se dizer, mais próximas dos tribunais ou até o próprio tribunal, né? É, aqui quem fosse, ou seja, quem tivesse perto do príncipe, né? Então, se você praticasse alguma coisa, a penalidade era suave, entende? A segunda classe de penalidade era as que eram infringidas às pessoas de condição inferior, que eram penalidades mais severas, entende? Então, se você já não era tão próximo do príncipe, então você já teriam punições severas. E a terceira, que teriam punições mais rigorosas, é aquelas que dizem respeito às baixas condições, né? Bom, o outro capítulo, que é o 17, né? Na verdade, já mencionei aqui 5 capítulos, só que eu estou falando mais, como eu disse que vou falar sobre 5 capítulos, né? Que eu vou falar mais relacionado aos 5 capítulos. Então, algum outro eu vou citar, mas não vou me estender muito, né? Então, pois bem, o capítulo 16, que se trata da justa proporção, né, entre as penas e o crime, né? Proporção, ou seja, tem que ter uma relação entre as penas e os crimes, entende? É o que ele vai dizer. É essencial que as penas tenham uma certa harmonia entre si, entende? Porque é essencial que antes se evite um grande crime do que um menor, entende? Então, a prevenção de um crime maior, né? Então, o que ataca mais a sociedade do que o que prejudicaria menos, né? Então, aqui essa relação essa harmonia das penas entre si tinha que ter, haveria, teria que ter essa relação entre si, né? Em prol de uma prevenção de um crime maior do que um crime menor, entende? Ele vai continuar, né? É um grande mal, né? É um grande mal entre nós aplicar a mesma penalidade a quem rouba uma estrada e a quem rouba e assassina. Entende? Então aqui a diferença das penas, né? Que aqui já tem indícios de que
é necessário haver uma diferença de juízo, né? Porque os casos são distintos, né? Então, para a segurança pública, cumpriria introduzir uma certa diferença entre as penas, né? Então, quando há uma diferença nas penas, é preciso introduzi-las na esperança da graça. Não, quando não há uma diferença nas penas em si, então é preciso introduzi-la na esperança de uma graça, né? Então, o capítulo é curto, né? Então, aqui se remete muito, que já foi mencionado anteriormente, né? Que deve observar como é preciso olhar cada caso como um caso. Então, as penas devem ser distintas, apesar de estarem em harmonia, né? Então, aqui, como já foi mencionado, é preciso mostrar o estado em que se encontra o crime, para que possa se ver que pena deve se introduzir ali, né? Como ele diz na primeira parte, que é preciso mostrar em que o estado da causa do processo, em que estado se encontra, né? Porque quando você mostra o estado como você se encontra, né, então facilita mais fazer um juízo disso, né? Então, sem mostrar esse estado, então o juiz seria qualquer um, né? É você ver e pronto. Pois bem, acho que é isso, né? Bom, o capítulo 17, vamos falar um pouco dele, que se trata da tortura e do interrogatório, né? Um texto que vai dar início falando o seguinte, né? Porque os homens são maus, mas a pena ela tem essa obrigação de supor a melhoria dos homens, né? Porque ele tem uma esperança de que realmente é a lei que vai melhorar o homem, né? Então, aí ele vai dizer o seguinte: ó, o depoimento de duas testemunhas basta para a punição de todos os crimes, né? Então, a lei crê nessas duas pessoas como a pura verdade, né? Então, julga-se também ser legítima toda criação concebida pela mãe. Então, a mãe passa a ser a voz da verdade, né? Bom, ele vai falar aqui sobre o interrogatório. Ele mesmo próprio cita no livro que não se estende muito sobre essa questão de tortura e interrogatório. Ele vai mencionar que existem outros autores que falam, né, com mais propriedade desse assunto, certo? Então, para finalizar aqui, Montesquieu vai dizer que a tortura é mais adequada mais ao despotismo, né, em que inspira o temor, o terror, né? Terror, né? Pois bem, a gente finaliza aqui o livro 6, né? Então só vai ficar faltando o livro 7 e o livro 8, né? O livro 8 é bem interessante, vai falar um pouco sobre corrupção. O livro 7 vai falar um pouco sobre a condição das mulheres, né? As relações das leis suntuárias, do luxo, né? Então, se você gostou do vídeo aí, comenta, sugestões aí, estou sempre disponível aí. Então, a gente vai melhorando sempre mais, né? Então, obrigado a todos aí. Boas leituras.